Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, sobre serviço social, tá bom? E o LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, certo? Eu já falei aqui, vou repetir, né, na nossa opinião aí, né, vem chuva de questão aí sobre esse assunto, tá certo? Por isso que a gente está insistindo e vai aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Então a previsão aí que tenha pelo menos de 7 a 9 questões só sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. A gente vai abordar hoje uma questão da Sebrasp, tá bom? Do último concurso para médico perito, em 2010, tá certo? Na realidade, esse termo aí, médico perito previdenciário, não existe mais, tá bom? Foi criado em 2019, né, a carreira da perito médico federal, beleza? Vamos lá. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né, e o Decreto 17.4495, julgue o item que se segue. O benefício de prestação continuada deverá ser revisto a cada 5 anos, para reavaliar as condições que lhe deram origem. Tá certo? E aí a gente vai para a aula para você entender e poder responder a questão, tá bom? Questão fácil, certo? Vamos lá, avançando. E aí, pessoal? E aí eu boto como primeiro slide da aula, né, o artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, tá certo? Porque ele costuma cair em prova, tá certo? Então não dá para ir para a prova sem a gente saber esse artigo 1º aí, tá bom? Vamos lá. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, não contributiva. E aí eu vou insistir nisso, ó, você vai circular aí, não contributiva, ó, não contributiva, porque aqui está a grande diferença, né? Tá a grande diferença da assistência social para a previdência social, tá certo? Enquanto a previdência é contributiva, a assistência social ela é não contributiva, tá certo? Não contributiva, que provê os mínimos sociais, tá bom? Realizado através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, tá certo? Para garantir o atendimento às necessidades básicas, tá certo? Então, esse artigo 1º aí da Lei Orgânica da Assistência Social, a gente vai levar para a prova com carinho, porque há uma chance alta dele cair, porque vem caindo nas provas da Sebrasp, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai para o artigo 2º da lei, tá certo? A assistência social tem por objetivos, tá certo? Então, é interessante que você tenha uma noção dos objetivos que são previstos por essa lei, pela Lei Orgânica da Assistência Social, tá certo? Então, a assistência social tem por objetivos, e aí eu vou falar os objetivos dessa lei, tá certo? Tem por objetivos a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, tá certo? Especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, tá certo? Vamos lá, avançando para os mais objetivos aí da assistência social. O amparo às crianças e adolescentes carentes, tá certo? O amparo às crianças e adolescentes carentes. A promoção da integração ao mercado de trabalho. A habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E aí eu vou pedir sua atenção aqui, porque o que acontece? Isso está lá no tópico do seu edital e dentro do INSS, né, o serviço social, né, o pessoal que trabalha com assistência social dentro do INSS, trabalha também dentro da reabilitação, tá certo? Que visa estabelecer exatamente isso aqui, tá bom? A habilitação de pessoas com deficiência, tá bom? Vamos lá. Mais objetivos aí da assistência social. A garantia de um salário mínimo de benefício, tá certo? Circula aí, um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, tá certo? Então, a garantia de um salário mínimo mensal, tá bom? À pessoa com deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e tê-la provida por sua própria família. Você já viu em aulas anteriores, né, que esse idoso aqui, para fins da lei, é aquela pessoa com 65 anos ou mais. Beleza? Beleza, vamos lá, avançando. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, né, tem na apostila, tá bom? Apostila gratuita, tá aí no link do vídeo aí, é só baixar aí, tá certo? Vamos lá. Mais objetivos da assistência social, vamos lá? A vigilância socioassistencial, tá bom? Que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, tá bom? De ameaças
e de vitimizações e danos. Beleza? Beleza? Vamos lá. E aí a gente esgota os objetivos da assistência social, tá bom? A gente esgota os objetivos e aí a gente vai para os princípios da assistência social, tá bom? Para os princípios. É importante também que a gente leve esses princípios para a prova, tá bom? Vamos lá? Então, dentre os princípios da assistência social, né, a gente tem a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, tá certo? Então, a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, tá certo? A gente tem a universalização dos direitos sociais, tá bom? A fim de tornar o destinatário da ação da assistência social alcançável pelas demais políticas públicas, tá bom? Então, a universalização, tá bom, dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação da assistência social alcançável pelas políticas públicas, tá bom? Vamos lá, avançando. Mais princípios da assistência social. Respeito à dignidade do cidadão, tá bom? À sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Beleza? Vamos lá, avançando. Mais princípios aí da assistência social. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, tá certo? Sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais, tá certo? Então não há distinção aqui entre população urbana e rural. O atendimento ele precisa ser o mesmo, tá bom? Igualdade. E aí, a gente vai aí para mais um princípio e último aí da assistência social, tá certo? Que é a divulgação ampla dos benefícios, tá bom? Serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para a concessão desses benefícios, tá certo? Vamos lá. Avançando na aula. Pessoal, eu queria aproveitar aqui para enaltecer, né, e agradecer o pessoal que trabalha com a gente no INSS, o pessoal do serviço social, né? Então, eu tenho grandes colegas e amigas, né, que são assistentes sociais, tá bom? Priscila, Dora, Adriana, tá certo? Então, são pessoas que, né, se dedicam ao trabalho e trabalham nessa linha de frente aqui com relação aos serviços e benefícios assistenciais, tá certo? Vamos lá. Artigo 5º do LOAS, né? A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes, tá bom? Então, aqui eu vou elencar para você umas diretrizes que são importantes para você levar para a prova com relação à Lei Orgânica da Assistência Social, tá certo? Vamos lá. A principal dela é a descentralização político-administrativa, tá certo? É a descentralização político-administrativa, tá bom? Então, o serviço social, a assistência social, vai estar presente, né, tanto através da União, quanto através de estados e municípios, tá certo? Perceba que onde você mora aí no seu município, vai ter lá o CRAS que a gente vai chegar nele daqui a pouco, tá bom? Que é um centro referência municipal ali de assistência social, tá certo? Então vamos lá. A descentralização política administrativa para os estados e o Distrito Federal e os municípios, tá bom? E o comando único das ações em cada esfera de governo. Beleza? Beleza. Vamos lá, avançando. Como diretriz também da assistência social, a gente tem a participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle de ações em todos os níveis, tá certo? Então, a participação popular aí, tá bom? Outra diretriz aí fundamental da assistência social é a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo, tá certo? E aí, a gente traz mais uma informação importante, está no artigo 6º da LOAS, tá bom? Vamos lá. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo. Então, você precisa levar isso para a prova, né? Assistência social, tá certo? Assistência social, que vem disciplinada na LOAS, né, na Lei Orgânica da Assistência Social, ela é descentralizada, né? Então, União, Estados e Municípios, e ela é participativa, né? Tem a participação da população. Então, circula aí, ó, descentralizado e participativo. Beleza? Vamos lá. As proteções sociais, básica e especial, respectivamente, né, serão ofertadas preceitualmente no Centro de Referência da Assistência Social, né, o CRAS, eu falei ele anteriormente, e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, né, CREAS.
respectivamente, ó, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social. Então, a nível municipal, você vai ter o CRAS, né? O CRAS, ó, circula aí, ó, Centro de Referência em Assistência Social. Grave isso aí para a prova. Ó, o Centro de Referência de Assistência Social, é uma entidade, é uma unidade municipal, beleza? Vamos lá. E aí, eu reforcei isso no slide seguinte, ó, o CRAS é uma unidade pública municipal de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, tá certo? Destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias, tá bom? Então, o CRAS é um centro de referência ali municipal, tá certo? Já o CREAS, tá bom? É a unidade pública de abrangência e gestão tanto municipal quanto estadual ou regional, tá certo? Então, diferentemente do CRAS, o CREAS pega uma unidade estadual também, tá bom? E é destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, tá bom? Por violação de direitos ou contingência e que demandem intervenções especializadas de proteção social especial, tá bom? Então, CREAS, você vai associar ele, tá bom? A uma política especial de assistência social, tá bom? Vamos lá, avançando. E aí, pessoal, a gente vai avançando aqui no que é relevante, né, do LOAS para a prova. E aí, eu deixei nos últimos slides aí informações que você tem que gravar para a prova, tá certo? Direto ao ponto para que você não perca tempo, tá bom? Vamos lá, avançando. Veja lá, ó. Fica instituído o cadastro único para os programas sociais do governo, tá bom? Então, fica instituído o CAD único, né? Fica instituído o cadastro único para programas sociais do governo federal, tá bom? O CAD único, que é um registro público eletrônico, tá bom? Com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas, tá bom? Para identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, tá bom? Então, o CAD único, né? Ele veio com esse objetivo aí, tá bom? De cadastrar e localizar essas famílias de baixa renda, tá certo? Perceba que a gente vê comumente aí nos noticiários aí essas longas filas aí para atualização do CAD único, né? É exatamente isso aí, tá certo? Então circula aí, ó, CAD único, circula essa informação aí, que é a informação que vai estar na sua prova, tá bom? Aí vamos lá, ó, outra informação importante, ó, a inscrição no CAD único é obrigatória, circule aí, obrigatória, tá certo? Para acesso aos programas sociais do governo federal. Então, a inscrição no CAD único ela é obrigatória para acesso a programas sociais do governo federal. Ou seja, para ter acesso ao BPC, tá certo? Para ter acesso ao BPC, que é o benefício essencial, tá certo? É obrigatória a inscrição no CAD único. É obrigatório. Leve isso para a prova, tá certo? Vamos lá. Outra informação relevante aí para a prova, tá? O Conselho Nacional de Assistência Social, tá bom? Órgão superior de liberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, tá certo? Cujos membros serão nomeados pelo Presidente da República, tá bom? Tem mandato de 2 anos, tá bom? Permitindo uma única recondução por igual período, tá bom? Então, o Conselho Nacional de Assistência Social, tá certo? O Conselho Nacional de Assistência Social tem os seus membros nomeados pelo Presidente da República, tá bom? Com um mandato de 2 anos, em que é permitida uma única recondução por igual período, tá bom? Então, sobre o Conselho Nacional de Assistência Social, você vai levar essa informação para a prova, tá certo? É um órgão superior de liberação colegiada, tá bom? Em que seus membros são nomeados pelo Presidente da República por um mandato de 2 anos, tá certo? E esse mandato é permitido, né, durante esse mandato, que o participante ali, o membro, ele seja reconduzido por um igual período de 2 anos ali, tá certo? Então, leve essa informação para a prova sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Outra informação importante aí sobre o Conselho Nacional de Assistência Social, tá? Veja, ele é composto por 18 membros, tá certo? Então, o Conselho Nacional de Assistência Social, ele é composto por 18 membros, tá bom? E respectivos suplentes, cujos nomes são indicados pelo órgão da Administração Pública Federal, tá bom?
responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os seguintes critérios, tá certo? E aí, esses critérios você tem que gravar para a prova, tá bom? A banca pode te perguntar isso, tá certo? Então, vamos lá. Então, desses 18 membros, 9 são representantes governamentais, tá certo? Incluindo um representante do Estado e um dos municípios, tá certo? Então, desses 18 membros aí, 9 são representantes do governo, tá certo? Desses 18 membros aí, 9 são representantes do governo, sendo que um deles obrigatoriamente do Estado e outro do município, tá bom? Os outros 9 representantes do Conselho Nacional de Assistência Social, né, são representantes da sociedade civil, tá bom? Dentre representantes dos usuários e de organizações de usuários, tá bom? Das entidades e da organização de assistência social e dos trabalhadores do setor escolhido pelo foro próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal, né? Então você tem uma participação aí desses membros, né? Tanto do governo quanto da população, tá certo? Então tá aí, leve isso para a prova, tá certo? Outra informação que eu quero que você leve para a prova aí sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Veja, o Conselho Nacional de Assistência Social é presidido por um dos seus integrantes, tá certo? Eleito dentre seus membros para mandato de 1 ano, tá certo? Para mandato de 1 ano, permitida uma única recondução, tá certo? E aqui cuidado para não criar confusão na nossa cabeça, né? Então veja, os membros do Conselho Nacional de Assistência Social são aqueles 18, né, que a gente viu. Esses aí são nomeados pelo presidente da República, tá certo? Mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, tá certo? Agora o presidente do Conselho Nacional, desse conselho, ele é escolhido dentre esses membros, né, para um mandato de 1 ano, podendo ser reconduzido uma única vez também. Beleza? Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, e aí a gente vem para responder a questão, tá certo? E essa questão, né, eu botei ela nesse assunto aí, porque foi informação que eu omiti das aulas de BPC, tá certo? Então eu me vi obrigado a trazer essa informação, porque eu acho que é uma informação que vai cair na sua prova, tá certo? Então veja, o BPC, tá certo? Ele é revisto, tá bom? Ele deverá ser revisto a cada 2 anos, tá certo? Então o BPC, ele deverá ser revisto a cada 2 anos, tá certo? Então a questão erra, tá bom? A questão erra quando fala que é a cada 5 anos, tá certo? Então perceba que é uma informação que eu estou entregando, né, e valorizando para quem está assistindo a aula, porque eu não botei no slide, tá bom? Não botei na aula, nem de BPC, nem de assistência social, mas eu estou te entregando isso aí agora, tá bom? O BPC, tá bom? Ele deverá ser revisado, né, pelo INSS a cada 2 anos, tá bom? A cada 2 anos e não a cada 5 anos, como a questão fala. A questão está errada, tá bom? É isso aí, pessoal. Avançando, um abraço, tá?